Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa da Solar TV Entrevistas. Recebendo hoje um especialista técnico da linha Solar Energy da Fronius. Tudo bom, Thiago? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ricardo? Um prazer estar aqui novamente, né, nessa entrevista aqui com a Solar TV. Só mostrando mais nosso comprometimento, né, em trazer um pouquinho mais de conteúdo para o pessoal, desenvolver um mercado. A gente sabe que é um mercado que precisa um pouquinho mais de capacitação, então a gente está muito feliz em estar aqui e compartilhar um pouquinho mais de conteúdo com vocês. Com certeza. Eu acho fantástico a gente poder, a cada entrevista, a gente trazer um assunto diferente, né? Parece que tem poucos assuntos para se falar nesse vasto mundo solar, mas não, tem muita coisa bacana, muito detalhezinho que faz a diferença e o mercado vai amadurecendo cada vez mais, né? A gente vê como é importante isso ali para o integrador, para quem está na linha de frente ali, na parte comercial das empresas, saber explicar, saber responder de bate-pronto ali para o cliente um assunto. E às vezes até mesmo o cliente vem com uma pergunta, mas você fala assim, essa pessoa estudou, ela sabe mais um pouco a fundo. Então isso vai acontecer no mercado. O cliente cada vez mais tem acesso à informação na internet, né, para fazer as escolhas e, consequentemente, isso é bom para toda a cadeia, correto? Então... Exatamente. E nós, como fabricantes, né, a gente está comprometido em passar esses conteúdos, em passar as funcionalidades dos equipamentos, mas não só voltados aos equipamentos, mas como toda a parte de tecnologia que envolve o sistema fotovoltaico, né? Então, isso é muito bom ver que os instaladores estão buscando, ver que os clientes todos estão buscando esse tipo de conteúdo, seja por qualquer canal, né? Seja por artigos técnicos, pelo fabricante, né? Então, a gente está muito comprometido com isso. Bacana, Thiago. E assim, falando de tecnologia, eu queria falar com você sobre um ponto muito importante que se fala muito no mercado, né? A questão do MPPT, né? O que é o MPPT? E assim, existe muitas informações no mercado de diferentes fabricantes. E assim, fica uma dúvida. Quanto mais MPPT é melhor? Sim, não? Como é que funciona? Primeiro, vamos começar do começo, vamos dizer assim. O que é o MPPT, Thiago? Bom, Ricardo, o MPPT, né, ele é o nome, né, uma sigla do inglês, né, que chama Maximum Power Point Tracker, né, é o rastreador do ponto máximo de potência. Todo mundo que estuda um pouquinho de sistemas fotovoltaicos, né, vai se deparar sempre com aqueles gráficos dos módulos, né, aquela curva IV, curva de corrente por tensão. Então, essa curva ela é variável. Isso é o que vai trazer para você, vai identificar para você o ponto de potência, né, do seu módulo, do seu sistema fotovoltaico. Então, essa curva ela é variável conforme o dia, porque quanto mais irradiação a gente tem, quanto mais sol a gente tem, maior vai ser a corrente dos nossos módulos, certo? Consequentemente, maior a potência. A tensão ela já funciona um pouquinho diferente. A variação dela, conforme o dia passa, é variável conforme a temperatura do módulo. Então, e ela é inversamente proporcional. Ou seja, em períodos mais cedos do dia, né, logo pela manhã, os módulos estão mais frios. Então, com isso, a tensão vai ser um pouquinho maior. Tá? E já no meio do dia, né, onde os módulos já estão mais aquecidos, por ter absorvido mais radiação do sol, a tensão vai ser um pouquinho menor. Certo? Então, essa curva ela é bem variável conforme o dia. E o que a MPPT faz? Ela vai identificar o ponto máximo de entrega de potência no módulo. Tá? Por quê? Existe um ponto ótimo em que um valor de corrente vezes o valor de tensão vai te entregar o valor máximo. Tá bom? Nos períodos mais cedos do dia não vai ser, porque a tensão vai ser muito alta e a corrente vai ser mais baixa, porque a gente não tem radiação. Isso acontece a mesma coisa no final do dia. A tensão vai ser um pouquinho maior e a corrente menor, porque novamente eu não tenho a incidência solar necessária. Então, o MPPT vai fazer exatamente isso. Para cada período do dia, né, para cada... isso é muito dinâmico, né? Então, a cada período, ela vai identificar esse ponto máximo de entrega de potência do inversor para que ele tenha maior eficiência. Então, esse é o conceito de MPPT. Aí a gente entra nessa polêmica aí que sempre recai, né? Que quanto mais MPPTs um inversor vai ter, melhor ele vai ser.
E isso não é verdade, né, Ricardo? A MPPT, na verdade, ela vem para auxiliar em algumas situações de instalação. Não quer dizer que um inversor com uma MPPT vai ser pior que um inversor com 9 MPPTs, por exemplo. Isso é basicamente uma configuração para te dar flexibilidade na instalação. Tá? Quando a gente olha o mercado residencial hoje, a configuração das residências, existe um padrão que se segue nas residências brasileiras. A gente vê casas com 2 águas, né, orientações dos telhados. Acho que a 2 maioria, né, águas, 3 Thiago? A águas. maioria é 2 águas. Exatamente. A maioria, a grande maioria é de 2 águas. De vez em quando a gente encontra telhados de 3 águas, né, mais para o interior, onde são casas maiores. Né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, é muito difícil a gente ver esse tipo de configuração. Né? E o interessante de falar é que a MPPT ela serve para destinar módulos onde elas têm a mesma orientação, a mesma inclinação. A gente não pode colocar módulos de diferentes angulações, diferentes orientações no mesmo MPPT, porque essa produção ia ser de baixa eficiência, né? A gente ia trazer essa produção para baixo. E ela para menor, né? Exatamente. Exatamente. Ela vai nivelar pela potência menor. Então, se eu tenho lá uma água, vamos pensar, o que é uma água? Uma água é uma face do telhado, certo? Um lado do telhado. Então, se eu tenho nesse lado esquerdo ou direito do telhado, eu tenho ali uma variação ali de angulação na mesma face e coloco uma MPPT só, eu vou ser prejudicado por isso. Porque se aquele pedaço do telhado do lado esquerdo está, né, angulado de uma forma diferente, ele pode afetar todo o resto das outras placas daquele lado do telhado, correto? Exatamente. Então, nesse ponto que a gente entra, né, Ricardo? Como a gente, nas maioria das residências brasileiras, trabalhamos com 2 áreas, são construídas, né, faces de telhados com 2 orientações, não existe a necessidade de ter mais MPPTs. Né? Por quê? As MPPTs também têm níveis de eficiência que ela tem que trabalhar, níveis de tensão. Ou seja, o que vai dar tensão, o que vai promover a tensão, o carregamento de tensão do seu equipamento, são a quantidade de módulos. Tá? E cada MPPT tem uma quantidade mínima de módulos para atender essa faixa de tensão de trabalho de maior eficiência. Certo? Então, se a gente tem um equipamento com muitas MPPTs, ainda precisaria de muitos módulos para carregar essas MPPTs para atingir esse nível de tensão de maior eficiência. Tá? Se a gente pega o caso do inversor Fronius Primo, né, que é o mais destinado para áreas residenciais, né, instalações residenciais, ele possui 2 MPPTs. Tá? Por quê? A gente sabe que uma MPPT, a orientação, né, ótima dos módulos é sempre para o norte. Então, a gente já tem uma orientação para destinar os nossos módulos no nosso telhado. Tá? Se faltar espaço, a gente ainda tem uma outra MPPT para destinar para uma outra orientação, sem afetar aquela produção ótima da face norte, né? Ou seja, a face, ou dependendo da face de melhor incidência da residência. Certo? Então, existe essa quantidade mínima, né, para a gente atender, que te garante ainda uma flexibilidade. Né? E a gente incorporar mais MPPTs nesse equipamento, isso traz também atrelado a isso custos maiores, né? Porque é uma questão de tecnologia, é um algoritmo inteligente que o equipamento tem, né? Então, isso não só custo no inversor, né, Thiago? Custo também na implantação do sistema. Porque eu coloco ali, se eu utilizo uma MPPT, é uma coisa. Se eu utilizo 2, é mais cabeamento, é mais na instalação. Né? Então, se usar porque precisa, ok. Mas se usar, vou dividir isso aqui em 2 strings para o mesmo lado de telhado, não faz sentido nenhum. Né? Exatamente. Assim, tá, tudo bem, mas a gente está falando de um sombreamento parcial, se pegar só uma fileira de módulos. Mas é muito difícil isso acontecer, né, num sombreamento natural, acontecer em uma fileira de módulos, quando você tem uma instalação segura, vamos dizer assim, de problemas de sombreamento previstos, né? Exatamente, Ricardo. E outra coisa é que o que deve ser sempre feito com a maior cautela possível é o projeto. O seu projeto deve ser bem desenvolvido para prever essas orientações de ótima, com maior eficiência, né? E não depender simplesmente do equipamento para te garantir isso, né?
um equipamento que vai ter várias MPPTs, você pode colocar um módulo de cada fase, porque isso não vai te garantir a eficiência do seu sistema. O que vai te garantir a eficiência do sistema é o seu projeto de início, né? O equipamento vai auxiliar em fazer isso de maneira mais simples, né? Como o caso dos inversores da Fronius. Você citou também a questão do sombreamento, né? E esse é um outro tópico, né? Que dentro das MPPTs, que a Fronius traz, que é uma grande vantagem, né? Isso também garante que você tenha maior eficiência, mesmo quando tem assombreamento parcial nesses módulos. Uhum. Por determinado período do dia, né? Você tem uma chaminé ou tem um prédio que sombreia parte dos módulos durante o início da manhã. O Dynamic Peak Manager, que é a lógica da MPPT, a lógica dinâmica, né, da MPPT para fazer o controle da potência com maior precisão, vai te garantir essa eficiência maior, mesmo em sombreamento parcial. Certo? A questão do sombreamento parcial seria a mesma coisa de ter módulos em diferentes orientações, né? Porque um vai estar sem uma radiação ótima, o outro vai estar com uma radiação ótima. Então, seria nivelado por baixo. No caso do Dynamic Peak Manager, ele consegue ainda elevar esse nível de potência para níveis maiores do que seria sem o Dynamic Peak Manager. Okay? Legal, bacana. Agora, vamos pensar assim, eu tenho um inversor de 8 kW-pico, certo? Essa é a potência do inversor. Ele tem 2 MPPTs, o inversor da Fronius de 8 kW-pico. Eu não tenho a mesma capacidade em cada MPPT. Quer dizer, um MPPT tem uma capacidade diferente de outro. É isso mesmo? Ou não? Depende do inversor primo, né? No caso de 8, levando para o nosso equipamento, né? A gente tem um inversor primo de 8.2. Ele sim possui a mesma capacidade nas duas MPPTs, né? Isso te garante maior flexibilidade quanto à quantidade de módulos, né? E outra coisa, a gente não precisa de um carregamento mínimo da segunda MPPT. Isso acontece muito com outros fabricantes, né? Você tem equipamentos com 4 MPPTs, 5 MPPTs, mas eles necessitam que todas elas estejam carregadas. Ou seja, mesmo que você não tenha a quantidade de módulos suficientes, você ainda vai precisar instalar para garantir uma tensão mínima naquelas MPPTs para o seu equipamento funcionar de maneira correta. Tá? O inversor Fronius, principalmente o inversor Fronius Primo, não precisa disso. Se você colocar 100% da sua potência em uma MPPT, você não precisa colocar na segunda MPPT. Ela não precisa estar carregada e ela não precisa estar balanceada. Balanceada no quesito de ter 50-50 de potência. Eu posso usar uma única MPPT tranquilamente, né? Porque assim, cada projeto exige um tipo de preparo, né? Então, vamos supor, o segundo MPPT seria um plus, né, para a instalação. Na realidade dos telhados, às vezes o telhado norte já está comprometido com a parte solar térmica, uma parte. Então, você consegue colocar ali um arranjo de 50% dos seus módulos, ou 30% dos seus módulos, e o restante vai para outra face do telhado. Né? Então, isso é interessante para a questão, né, dessa situação. Agora, uma questão muito importante, assim, telhados com muitas águas, né? Esses telhados mais modernos, que são pequenas lajes, onde você tem que pôr 2 módulos aqui, 2 módulos aqui, mais 2 módulos ali, também não vai resolver muito, correto? Trabalhar com muito MPPT porque ele tem que ter uma partida mínima. Então, não adianta você colocar 2 aqui para uma MPPT. Isso não funciona no inversor string, correto? Exatamente. Outra possibilidade que você tem, né, que você trabalha com uma água só, né? Às vezes você tem um telhado norte que é muito extenso, você consegue colocar uma quantidade muito grande de módulos. Existe a possibilidade de fazer o jumper entre as duas MPPTs e você dobrar a capacidade daquela MPPT. Então, você fazendo esse jumper, você junta, né, as duas capacidades de correntes das duas MPPTs, você consegue fazer strings mais longas e conectar, às vezes, mais strings em paralelo, né? Então, isso te garante essa maior capacidade de módulos instalados no seu sistema. Bacana. Então, é uma soma de tecnologias, né? Quando a gente fala do Dynamic Peak Manager, para garantir ali sombreamentos e achar o melhor ponto ali, né, para a produção de energia, então não é apenas a MPPT que está em jogo na hora de uma compra de um equipamento. Exatamente. Pelo contrário, às vezes mais MPPTs pode trazer mais custo na hora da instalação.
É isso. Exatamente. A gente sabe que o custo de cabo é alto, né? Uhum. Além disso, você vai ter atrelado a string box necessária para fazer a instalação de um outro circuito. Então, são custos que você deve colocar no lápis, né, na ponta Sim, do lápis, para avaliar a eficiência total do seu projeto como um todo, né? E, às vezes, ter mais MPPTs não significa que o seu projeto, o seu sistema vai ser mais eficiente. Às vezes, muitas vezes não, né? Você vai ficar nessa assim, meu equipamento tem 5 MPPTs, então eu tenho essa flexibilidade maior, mas lembra, você precisa de mais modos, você precisa de mais cabos, você precisa de string box, e você precisa da partida mínima. Você precisa do nível de eficiência daquela MPPT. Então, tudo isso pode trazer ainda mais problemas do que a solução necessária para o seu projeto. exatamente. E a gente vê, falando em problemas, né, como a segurança é importante nas instalações Uhum. fotovoltaicas. E a gente vê muito problema acontecendo com a questão dos conectores, né? Incêndio porque foi mal clipado, né? Então, o que isso tem a ver com o MPPT? Quanto mais você usa cabeamento, mais é o risco também você vai dos conectores, né? Sim, Hum, vale lembrar de colocar conectores de primeira linha, tudo, mas nem sempre, boa parte das pessoas não se atentam a isso. Essa é a grande realidade. Exatamente, esse é o número um de causas de acidentes, né, nos sistemas fotovoltaicos, né, são conexões mal feitas. Porque se a gente for bem franco, né, muitas pessoas vêm do mercado de eletricidade residencial, né, eletricidade Uhum, industrial, que não se trabalha quase nada com corrente contínua, né, a uhum, maioria é corrente alternada. Em corrente alternada, esses problemas são muito menores. Então, uhum. quando a gente trata de corrente contínua, né, os arcos voltaicos são muito mais intensificados. Então, qualquer tipo de conexão, existe uma especificação de torque necessário de aperto, né, de clipagem correta, de equipamentos certificados para realizar aquele tipo de instalação, e muitas vezes não se cumpre por conta de vícios que se existem, que se existe de trabalhos anteriores, né? A gente não pode condenar ninguém por causa disso, né? São experiências que são muito válidas, mas a gente sim deve promover aqui a, a o que é certo para esse mercado novo. Uhum. Então, se você pega o inversor da Fronius, todos os parafusos, todos os bornes existem na própria placa, né? O nível de torque que deve ser aplicado naquele borne. Por quê? Porque é perigoso. Um sobreaperto ali pode causar incêndio do inversor. Então, são problemas que são muito recorrentes. Certo? Então, você ter mais equipamento, um equipamento que tenha mais MPPTs, você vai ter mais circuitos, você vai ter mais quantidade de bornes para fazer a conexão nessas MPPTs. Consequentemente, caso você não tenha, né, esse cuidado todo na instalação, você vai estar mais exposto a esse risco de incêndio por conta de sobreapertos nos bornes. Ô, Thiago, mas e instalações maiores, por exemplo, uma fazenda solar, não vamos nem pensar numa fazenda muito grande, mas um projeto de 100 kW, 200 kW, faz sentido mais MPPTs? Ricardo, eu te diria que nesses casos de instalações maiores, né, usinas, faz menos sentido ainda ter mais MVPTs. Por quê? Aqui você está desenvolvendo um projeto grande, né? E você tem, quando você tem esse nível de potência, você já tem uma área destinada, né, para fazer o planejamento, fazer a instalação desses módulos. Normalmente, você vai fazer, citando o exemplo que você falou de algumas fazendas, né, pequenas que sejam, né? Você vai fazer estruturas no solo, né? Você vai Sim. fazer a fixação dos seus módulos no solo. Nesse caso, você já tem a liberdade de orientar os seus módulos da maneira de maior eficiência, que seria para a face norte, né? Caso você não utilize o tracker. Então, para que você vai ter mais MPPTs, né? Ter 10 MPPT, 9, 10, 12 MPPTs? Não faz sentido, porque você está trabalhando em uma só orientação, num lugar que já está sendo planejado para receber essa instalação fotovoltaica, né, de maior potência. Então, não existe essa necessidade, porque você não tem angulações diferentes, vocês não têm o sombreamento identificado em partes dessa string, você não tem inclinações diferentes, todos os modos estão inclinados na mesma angulação, né? Então, nesse caso, faz menos sentido ainda ter inversores com mais MPPTs, certo? Então, nesse caso, se você pegar o caso da Fronius, nosso maior inversor é o de 27 kW, por Sim. enquanto. Ele tem uma MPPT. Por quê? Porque são para projetos maiores.
São para lugares que têm uma área mais extensa para receber esses módulos, normalmente são áreas que são na mesma orientação, certo? São Exato. fazendas aí que vão trabalhar com uma só orientação. Então, não existe essa necessidade, né? Não faz sentido ter mais MPPTs para grandes usinas. Poxa, bacana, legal. E outra, né? Quando a gente fala de projetos maiores, às vezes a gente coloca, a gente já falou isso em outros tópicos, né? Ao invés de você ter um inversor central, ter inversores strings menores, de 27, por exemplo, como o da Front. Então, Exatamente. uma certa quantidade de módulos vão estar vão estar naquele inversor de 27. Então, ele já Uhum. serve como uma separação, né? Se você Sim, seria a MPPT. seria uma MPPT para 27 kW pico da sua usina. Então, a cada 27 kW pico, ou um pouco mais, né? Porque daí a gente tem a questão do oversize também, que é outra coisa, né? Mas a Uhum. gente tem ali como se fosse um MPPT para cada inversor. Faz sentido, então, porque dificilmente numa fazenda solar, numa microfazenda ou num projeto maior, você vai colocar um arranjo aqui, outro lá, e outro virado para o leste. Outro, não Uhum. tem isso, né? Normalmente você Exato. já planejou o espaço, é o que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí, se você tem lá um inversor, vamos dizer assim, um inversor de 100, que tem 9 MPPTs, também você vai usar muito mais cabeamento, muito mais Exatamente. a implantação daquela usina. Bacana. Exatamente. Pensando naquilo que a gente falou do carregamento mínimo também de cada uma dessas MPPTs, né? Mas exatamente isso, Ricardo. Poxa, que legal. Muito bacana mesmo, esclarecedor aí. Gostei, acho que a gente Uhum. esclareceu a questão aí do MPPT, né? A Uhum. questão das tecnologias complementares dentro de um inversor, que é o caso da Fronius, que tem um Dynamic Peak Manager, que é realmente para esses sombreamentos parciais. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Thiago, para a gente fechar o assunto sobre MPPTs? Acho que só essa questão de segurança, né, de incêndio, a, a Fronius ainda implementa, a Fronius tem uma bateria de testes muito extensa, né, nos Uhum. inversores dela. E quando a gente fala na questão dos incêndios, né, que é uma questão muito perigosa, caso o instalador venha a fazer algum tipo de erro na instalação dentro do inversor, né, na conexão dos bornes de corrente contínua, todos os inversores da Fronius são anti-chama. Então, mesmo que exista essa Erro. sobreaperto nos bornes, cause algum arco voltaico que possa causar um incêndio na parte interior do inversor, esse fogo não vai se estender para fora. Então, todo o fogo vai ficar contido dentro do inversor. Lógico, o Uhum. inversor vai ficar inutilizável, né? Mas Sim. vai garantir a segurança estrutural da residência, do local de instalação. Então, vale mencionar isso aí também, Ricardo. Pelo estilo da carcaça, a construção do equipamento, ele garante isso. Além de se Exatamente. cuidar, né, e tudo mais. Ele se Exatamente. desarma e cessa por ali. Porque Exatamente. isso é fantástico, né? Porque assim, a maioria dos inversores estão dentro das residências, né? Uhum. Então precisa assim ficar muito atento em como está instalado, questões de segurança, o que o inversor proporciona de segurança, né? Por quê? Porque a gente está falando de um número muito pequeno ainda de instalações, perto do que vai Exato. vir por aí, né? E a Uhum. gente sabe que quando aumenta o giro das empresas, aí muitas não vão ter o melhor time de instalação, ou Uhum. o dono ali da empresa não vai mais poder acompanhar todas as obras, né? Aí que começa a complicar, porque a gente já vê isso em Exato. algumas instalações por aí afora, né? Mas legal, Thiago, bacana, foi bem esclarecedor o papo hoje. Espero te encontrar novamente aqui na Solar TV para a gente discutir mais temas como esse, ok? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos por terem acompanhado a gente aqui. E aguardo aí o próximo convite para a próxima entrevista. Obrigado, pessoal.